A Mansão Foster para Amigos Imaginários, um dos desenhos de sucesso da Cartoon Network do ano de 2004. Nessa história acompanhamos Mac, Boo, o seu amigo imaginário, e outros amigos imaginários que vivem na mansão da Senhora Foster, uma senhora que adora amigos imaginários. Fofinho, eu quero apertar você. E a mansão é gerenciada por um amigo imaginário, o Sr. Coelho, que é o amigo imaginário de longa data da Senhora Foster. Além disso, na mansão vive um segundo ser humano, além da Senhora Foster, a Frank Foster, a sua neta, uma das personagens mais queridas do desenho. No entretanto, a sua história nunca foi tão explorada assim dentro do desenho, e ela teve até seu destaque em alguns episódios. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para contar um pouco mais da história dessa personagem que nunca foi contada tanto durante o desenho. Oi, eu sou o Danga. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a teoria que envolve a Frank, mas contando a história da personagem, que falta algumas coisas assim para ser contadas sobre ela. E aqui no canal tem um plano de trazer discussões sobre personagens, curiosidade, teoria e mais coisas relacionadas ao mundo dos desenhos. Mas vou parar de enrolar vocês e vou mandar logo vocês pro vídeo. Tchau! Durante o desenho, nunca foi mostrado uma imagem sequer de como seria os pais da Frank. E não ter nenhuma informação sobre isso é muito estranho, levando em consideração que conseguimos ver os adultos perfeitamente entrando e saindo de cena, até mesmo os pais com os filhos quando vão à mansão para adotar algum amigo imaginário ou até para deixar algum amigo imaginário. E a única pessoa que foge desse padrão seria a mãe do Mac, que é uma pura referência a Senhorita Belo das Meninas Superpoderosas, e isso porque o criador do desenho é o mesmo de ambos, e por isso ele fez essa referência até que engraçada. Mas os pais da Frank não serem mencionados de jeito nenhum levam a comunidade a teorizar que eles poderiam. E a Frank tá morando com a sua avó até hoje, até a adolescência, porque ela não tem mais casa, e a única casa que ela tem é com a sua própria avó. E mesmo depois que o desenho acabou, essa teoria continuou assim, sem qualquer tipo de resposta, e o pessoal continuando teorizando por conta que não tem nada dos pais da Frank, até que finalmente resolveu perguntar no Twitter do criador do desenho se os pais dela estão vivos ou não. E o criador do desenho falou no seguinte tweet: os pais dela estão vivos, mas o filho da Madame Foster não é muito fã de amigos imaginários. Então ele nunca deixou Frank ter um. E isso é bastante interessante, que dá até um pequeno spoiler da próxima teoria que vem também. Mas sim, os pais dela estão vivos pelo próprio criador. Falou isso no Twitter, confirmando que os pais dela estão vivos, não. Então essa teoria deles estão acabou indo pelo ralo. Quando acompanhamos o desenho ao longo do tempo, podemos notar que a Frank e a Madame Foster têm o mesmo amor e carinho por amigos imaginários. No entretanto, se elas são tão parecidas, por que a Frank não tem um amigo imaginário como a sua avó tem o Sr. Coelho, até uma idade tão avançada como ela está agora? Será que é por falta de criatividade, como acontece com qualquer outra pessoa, e por isso ela não conseguiu criar seu próprio amigo imaginário e ela vive com a sua avó, que é rodeada por amigos imaginários? Ou ela abandonou seu amigo imaginário como todas as outras crianças fazem? Ou algo aconteceu com o seu amigo imaginário e deixou de existir? Sim, gente, amigos imaginários desenho, e teve o filme do Minguardo, que já mostrou que amigos imaginários podem se machucar e pode chegar até... Claro que não ficou tão explícito assim, mas acontece. Ninguém nunca perguntou a Frank se ela já teve um amigo imaginário. Como essa pergunta era uma das mais feitas pelos fãs, o criador do desenho, ele respondeu em seu Twitter: mas o filho da Madame Foster não é muito fã de amigos imaginários, então ele nunca deixou Frank ter um. O principal motivo pelo qual a Frank não tem um amigo imaginário foi porque ela nunca criou. E o motivo por ela não criar foi devido ao seu pai não gostar de amigos imaginários. Mas por que o pai da Frank tem esse desgosto por amigos imaginários? Bom, a resposta parece estar relacionada ao fato que, quando o pai da Frank era criança e morava com a sua mãe, a Madame Foster, ela ainda tinha o seu amigo imaginário, o Sr. Coelho. E ele não gostava nem um pouco de ficar disputando a atenção da sua mãe
com o seu coelho. E essa resposta foi dada pelo próprio criador do desenho no Twitter quando fizeram essa pergunta: por que o pai da Frank não gostava de amigo imaginário? Além disso, viver com o seu coelho devia ser bastante complicado, pois ele era muito rigoroso com as regras, buscava sempre a perfeição em tudo e ainda tinha que dividir a atenção da Madame Foster com ele. Todos esses fatores fizeram o pai da Frank não gostar muito de amigos imaginários. Bom, então só deixando claro que os pais dela estão vivos e o motivo da Frank não ter nenhum amigo imaginário dela mesma, própria, criada por ela, foi porque ela ainda criança nunca teve a chance de criar seu amigo imaginário por conta do seu pai. E quando ela saiu de casa, ela já era adolescente e ela já ia muito para a mansão Foster ajudar sua avó com outros amigos imaginários. Então ela sempre teve algum amigo imaginário para brincar quando ela era pequena, quando ela ia para lá. Eu acho que de todas as teorias que eu vi sobre o negócio da Frank e tudo mais, e da Madame Foster, essa aqui foi a que me deixou um pouquinho mais na dúvida, assim, de tão doido que era. Mas a teoria surgiu porque algumas pessoas notaram que as roupas, tanto da Frank quanto da Madame Foster, são bastante parecidas. Como, por exemplo, saia roxa com saia roxa, e casaco verde com casaco verde, blusa branca com blusa branca, apesar que a blusa da senhora Foster é um pouquinho diferente, eu sei disso. E ambas têm o cabelo amarrado atrás de estilo rabo de cavalo. E esse foi o motivo por qual eles criaram essa teoria maluca, que uma poderia ser amiga imaginária da outra e vice-versa. Só que quando foram perguntar de novo pro criador lá no Twitter, mostraram que essa teoria era furada. Craig respondeu no seu Twitter: não, Madame Foster e Frank são pessoas reais, não amigos imaginários. Portanto, dessa vez não é considerado um evento canônico, mas nas próximas teorias vão ficar um pouquinho mais estranhos. No ano de 2004, a Cartoon Network, em parceria com a DC Comics, lançou um HQ mensal no programa chamado Cartoon Network Block Party, com pequenas histórias dos seus desenhos. Foi uma coleção de 50 revistinhas. No entretanto, teve uma edição específica que confirmou que no mundo da Mansão Foster para amigos imaginários, as crianças poderiam imaginar uma pessoa real na versão de amigo imaginário delas. Essa edição era a número 31, que tinha a seguinte introdução: Frank é uma garota legal para se ter na mansão Foster, mas duas delas, isso não vai ser bonito. A capa até mostra que seria tipo uma gêmea do mal e tudo mais do tipo, mas quando vão ver a história é um pouco diferente. Ah, sim, e para evitar certos problemas, vou tentar resumir a história e mostrar o mínimo de imagem possível para não tentar tomar logo o primeiro bloco ou qualquer advertência logo de início, logo do primeiro vídeo, para não ficar feio. Mas vamos lá. A história começa com um garoto triste que a Frank reconhece por tê-lo visto uma última excursão que o Mac tinha feito à mansão na semana passada. Ela pergunta se ele estava lá para adotar um amigo imaginário, mas na verdade ele estava lá para deixar o amigo imaginário dele, por escolha dos seus pais. A Frank concorda que vai cuidar bem do amigo imaginário e abre a porta da sala do seu com ele. Quando o garoto percebe isso, ele tenta impedir a Frank de abrir a porta para ver o que está lá dentro, que na real era o amigo imaginário do garoto, que era a cópia exata da Frank, sendo que com algumas alterações feitas pela própria mente do garoto, que na real estava apaixonado pela Frank, como vários outros personagens desse desenho. Mas o amigo imaginário tinha algumas diferenças da Frank original, como o cabelo mais alongado, um par de argolas douradas, a camiseta com um coração no meio em vez das minhas superpoderosas, uma mini saia com os babados, mas o que realmente chamou a atenção foi que a criança mudou o corpo da Frank também, deixando-a com a cintura fina e dando mais volume a algumas partes, além da mentalidade dela que parecia toda bobinha, como de um adolescente que só sabia falar de meninos e tudo mais. Mas continuando, a Frank não gosta nada dessa versão imaginária dela e acha toda aquela situação ridícula. No entretanto, ela decide apresentar a mansão para a sua versão imaginária. E no meio do caminho, ela encontra o Blue, que age de forma irritante por achar que a Frank tem uma gêmea malvada e ele não tem. Mas a Frank imaginária trata ele bem.
fala que ele era legal, era bonitinho e tudo mais, era fofo. E quando o Blue percebe que ela é muito diferente da Frank original, ele decide fazer ela como a sua empregada pessoal. Fazer comida para ele, mimar ele e tudo mais. Nesse meio tempo, o Blue pendura uma faixa escrita Frank para adoção. A verdadeira Frank encontra essa faixa e questiona o Blue sobre o motivo da faixa. Ele explica que fez isso para se livrar da Frank real, já considerando que era chata e mal-humorada e não tratava ele bem. Quando eles estão no meio de uma discussão, a campainha toca e a Frank vai lá abrir a porta. E quando ela abre, tá todos os personagens que já gostaram da Frank em algum momento do desenho. E eu só queria interromper a história aqui um momento por causa que eu percebi isso agora. Cara, por que ter a porra de um amigo imaginário aqui? Aquele príncipe ali na HQ, a porra de um amigo imaginário, porque ele vai adotar uma pessoa. Ou um amigo imaginário, qual é o sentido disso, velho? Quando todos olham para ela achando que ela vai ser adotada, ela explica que quem está disponível para adoção não é ela, mas sim a Frank imaginária. E quando todos olham para a outra Frank, a imaginária, eles logo mudam o olhar para um olhar de interesse, um olhar bem esquisito. Mas a Frank logo ela percebe rapidamente isso e fecha a porta para tentar impedir que as pessoas erradas a adotem. Depois ela explica para a outra Frank que mudou de ideia sobre a adoção, mas logo algo chama a atenção da Frank. Ela nota que a sala está limpa e pergunta para a outra se foi ela quem limpou a sala. A pessoa imaginária responde que sim, que adora limpar, fazer tarefas e fala sobre meninos, para variar. Em seguida aparece uma menina querendo adotar a Frank imaginária e ela leva embora, deixando Frank e Blue muito tristes. O motivo que a Frank acabou ficando triste foi porque ela poderia ter uma ajuda para limpar a mansão para variar, em vez dela fazer tudo aquilo sozinha. E o Blue foi porque acabou perdendo a sua empregada pessoal. E whatever. Bom, mas esse é o final da história dessa história. Antes dessa HQ surgir, tinha uma grande dúvida e teoria da comunidade que se poderia ou não criar amigos imaginários parecidos com pessoas reais. E depois disso foi confirmado sim, por causa que o criador dessa HQ tanto trabalha na Cartoon Network como também é o criador do desenho, que é o próprio Craig também. E lá está o nomezinho dele nos créditos dessa HQ. Então foi confirmada através dessa HQ que sim, amigo imaginário pode ser parecido com pessoas reais. Nessa creepypasta chamada O Último Episódio, aparece a Frank, Mac e Blue no final de mais um problema resolvido. Em um determinado momento, o Mac pergunta para Frank se ela já teve algum amigo imaginário. Ela o responde que já teve vários amigos imaginários e cuida deles até hoje. Então ela percebe que está em uma casa e aparece o Sr. Foster, o pai da Frank, perguntando para sua mãe como está a filha dele. Nessa história, o desenho é todo passado na cabeça da Frank. A mansão é um globo de neve que ela usa como brinquedo e tal. Os amigos imaginários são apenas criação na mente dela e ela vive nesse mundo imaginário, cuidado pela sua avó, a Madame Foster, porque o seu pai está muito ocupado para poder cuidar da sua filha por sabe sei lá que motivo. E essa é a única teoria que vai ser apenas uma teoria ou uma história, assim como várias outras na internet, seja assustadora ou não, ou até mesmo uma boa história para se contar só para ter algo diferente assim fora do padrão. E também essa é a única teoria que não foi confirmada pelo criador, mas eu quis colocar ela aqui por ser algo interessante. Eu gostei, eu gosto de creepypastas e tal, e eu gostei dessa daqui especificamente. Bom, esse aqui é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí coisas assim que eu poderia melhorar aqui no canal e outros vídeos também. Faz também alguma teoria que eu possa ter deixado passar sobre a Frank ou qualquer outra informação que eu possa trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer um próximo vídeo com uma teoria só. Então, até mais pessoal e muito obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreva no canal se gostaram.